Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos connosco nesta Comissão de Saúde a senhora Secretária de Estado da Inclusão para a audição na especialidade do projeto de lei 620, 15ª primeira. Audições no âmbito desta especialidade mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Só para informar sobre esta grelha de tempos, Sr. Secretário de Estado, 10 minutos iniciais à Sra. Secretária de Estado, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar presente e a resposta em bloco da Sra. Secretária de Estado. Uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar presente e novamente a resposta em bloco da Sra. Secretária de Estado. E sobre esta audição e no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 620 do LIVRE, eu dava desde já a palavra à Sra. Secretária de Estado por um período de 10 minutos. Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Coordenadora, excelentíssimos senhores deputados, muito bom dia a todos e começo desde já por apresentar as minhas desculpas por este atraso. Estamos aqui hoje para falar sobre este tema das juntas médicas de avaliação de incapacidade e o regime transitório de emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. Muito concretamente sobre um ponto específico que respeita à questão do mecanismo criado, um mecanismo transitório criado relativamente aos atestados médicos de incapacidade multiuso, AMIM, e perdoem-me se por vezes usar esta sigla, mas é que é muito usada diariamente por mim, para doentes oncológicos, podendo ser feita pelo médico especialista que acompanha a pessoa diretamente no hospital público, no hospital onde a mesma é acompanhada, e dizer em relação a este tema, e só dando algum enquadramento muito breve, que esta questão dos atestados médicos de incapacidade multiuso colocou-se com mais premência na sequência do período pandémico. Não é um problema a sua emissão que tenha surgido apenas com o período pandémico, e acho que é sempre importante relembrar isto. Vivemos de forma muito constante uma certa resistência por parte das entidades competentes para a emissão destes AMIM e para a realização das juntas médicas, no caso os médicos de saúde pública, uma resistência a que esta fosse uma competência sua por entenderem que não eram a classe médica com a competência mais adequada para esta questão. Obviamente que a situação se agravou durante o período pandémico, muito embora devamos clarificar aqui que as juntas médicas estiveram suspensas por 3 meses apenas e, portanto, o processo que se gerou na sequência destes 3 meses de suspensão, com atrasos na emissão destes mesmos documentos, que reconhecemos e cuja importância é fundamental para muitas e muitas pessoas, decorreu em larga medida daqui. Foi um processo em que procuramos ir adotando medidas de contingência para permitir recuperar estas mesmas pendências, nomeadamente através da criação de um regime que inicialmente foi transitório e depois consolidámos de libertação, digamos, dos médicos de saúde pública deste processo e de podermos constituir as juntas médicas nos próprios ACES e não propriamente nas ARS e podendo recorrer a outros médicos e a outras especialidades. Foi possível recuperar um número muito alargado de pendências. Eu posso dizer que só no ano passado nós conseguimos concretizar um número que andou muito próximo das 90 mil juntas médicas de avaliação de incapacidade. Temos neste momento 153 juntas médicas constituídas ao abrigo deste novo modelo, baseadas, digamos, nos ACES, nos centros de saúde, com a presença de 3 médicos, sendo que um deles, obviamente, tem que ter formação em dano corporal e avaliação de dano profissional. Fomos adotando diferentes medidas para procurar garantir esta celeridade, nomeadamente
isentando a presença física do avaliado em muitas juntas médicas, por forma a que as juntas pudessem dar mais avanço às pendências que ainda se verificavam e ainda se verificam, permitindo que efetivamente pudesse haver emissão de AMIMs em determinadas situações sem esta mesma presença, uma vez que as situações são inequívocas e não dependem de grande avaliação presencial, como por exemplo as questões de cegueira, as questões de amputações ou problemas da área da nefrologia. Encaramos esta medida, todas estas medidas como necessárias, como imprescindíveis. Fomos prorrogando de forma artificial a vigência dos AMIM, nomeadamente de 2019, 20, 21 e 22, sendo que estes últimos continuam ainda prorrogados, os de 21 e 22 até 31 de dezembro de 2023. Da parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, encaramos com bons olhos esta medida que foi aprovada relativamente aos doentes oncológicos, na forma como ela foi aprovada e na medida em que se trata de uma medida transitória que permite acautelar as situações, permite acautelar direitos, mas fazendo com um caráter efetivamente transitório, temporário, uma vez que não nos podemos esquecer que a grande pressão que efetivamente temos face às juntas médicas, e isto são dados do Ministério da Saúde, certamente não são do nosso Ministério, porque não têm a responsabilidade direta sobre a constituição destas juntas e neste processo somos, acima de tudo, parceiros, mas o que constatamos é que cerca de 70% dos pedidos de avaliação de incapacidade que estão a chegar às juntas médicas são de situações decorrentes de doença oncológica. E, portanto, podermos efetivamente ter um mecanismo mais célere e que reconheça rapidamente a situação, dê proteção, mas que não se torne também algo sedimentado para a eternidade, uma vez que, felizmente, contando com toda a evolução que a medicina já nos permitiu, estas situações, na sua maioria, felizmente já são reversíveis e permitem, de facto, à pessoa recuperar as suas condições de saúde. Nesta medida, é uma medida que encaramos com bons olhos. Relativamente à segunda questão que é colocada depois aqui por esta proposta de diploma apresentada e que hoje aqui discutimos, encaramos-la com mais reticência. Relativamente à questão da prorrogação de todos os AMIM cuja validade haja entretanto expirado, uma vez que uma norma com um grau de generalidade, digamos, e de falta de concretização, dizendo até que efetivamente o sistema seja inteiramente recuperado, ou que tenhamos aqui os 60 dias de duração média para a realização da junta, parece-nos uma condição muito aberta. À partida, entendemos que isto poderia ser viável com uma data mais fechada, ou seja, com um período de vigência mais fechado. Das articulações que temos desenvolvido com o Ministério da Saúde, que mais diretamente tem tido a responsabilidade de tentar ou procurar dinamizar, dar mais força, dar mais pôr estas juntas médicas a trabalhar com mais vigor e com mais intensidade. Aquilo que efetivamente constatamos é que temos tido resultados. Entende o Ministério da Saúde, mas que melhor poderão ouvir e a quem poderão colocar questões mais diretas amanhã com a presença da Associação da Promoção da Saúde aqui, que este processo e com o número de juntas médicas que neste momento temos pendentes seria uma situação que conseguiríamos, com um plano de contingência, recuperar até ao final do ano de 2023. Acima de tudo, conseguindo ter uma definição mais concreta deste período de recuperação de dependências, entendemos que seria possível fazer esta prorrogação de AMIMs, desde que com uma data de vigência mais concreta e mais precisa, tendo precisamente isto por referência, ou seja, que entendemos que é possível fazer esta recuperação de pendências dentro deste período de tempo. Esta colaboração direta com o Ministério da Saúde
tem efetivamente permitido que consigamos que as juntas médicas tenham progressivamente começado a conseguir fazer mais e mais avaliações, e temos essa evidência nos números que recebemos mensalmente. De todo modo, concluiria também dizendo que, independentemente deste processo de recuperação de dependências e que está em curso, dinamizado pelo Ministério da Saúde, entendemos constituir uma task force entre ambos os ministérios, no sentido de pegar nestas que foram as normas transitórias que aprovámos em termos de vigência para acelerar as juntas médicas e perceber até onde é que podíamos ir mais longe, ou seja, definir mais situações em que pudéssemos efetivamente dispensar a avaliação presencial da pessoa pela junta médica, em que situações é que efetivamente a junta poderia proceder com maior celeridade e com uma avaliação mais sumária, ainda que rigorosa, a esta atribuição do grau de incapacidade, indo para além daquelas situações que aqui há pouco referi. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vou passar a palavra aos grupos parlamentares. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, seja bem-vinda à Comissão de Saúde e agradeço já todos os esclarecimentos e todas as informações que nos foi apresentando sobre esta matéria. E, tal como afirmei na audição anterior, eu reitero novamente o nosso entendimento de que as questões que estão relacionadas com a emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos são um assunto extremamente sensível. Estamos a falar de direitos fundamentais dos cidadãos e da responsabilidade que temos em dar uma resposta àquilo que são as expectativas e os anseios dos portugueses e de todos aqueles que esperam do Estado Social uma resposta nos momentos mais difíceis. E a este nível tem havido, efetivamente, progressos, nomeadamente do que à prestação social de inclusão, a PSI, diz respeito. E recordo que esta é a prestação cuja atribuição depende também da emissão do atestado médico de incapacidade multiusos. E se não vejamos, houve uma atualização da prestação social para a inclusão, em que houve um aumento de 8,4% do valor base da PSI e foi também feito o valor limite dos rendimentos que permite o acesso a esta prestação foi também aumentado, de forma a que seja permitida que todas as pessoas tenham um rendimento com salário mínimo nacional possam ter direito à PSI. Portanto, todas estas medidas nos parecem ganhos importantes para continuar a apoiar as pessoas. Quero com isto dizer que os direitos das pessoas são salvaguardados, mas que, dada a complexidade deste assunto, o mesmo tem vindo a ser tratado com rigor e com responsabilidade. E dito isto, vamos à principal questão que se coloca sobre esta matéria e que tem que ver com os atrasos na realização de juntas médicas. Tal como já disse aqui a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, foram elencados e foram produzidos uma série de medidas que visavam ajudar a esta diminuição das listas de espera para as juntas médicas. Foram constituídas mais juntas médicas desde 2020, nomeadamente foram constituídas mais cerca de 142 juntas médicas, o que permitiu que só em 2022 fossem realizadas mais de 86 mil juntas médicas e emitidos mais de 100 mil atestados. Isto, juntando todas as medidas que a Sra. Secretária de Estado também já elencou. Permita-me destacar aqui uma medida que, na nossa opinião, nos parece fundamental e que tem que ver com o trabalho do Governo no sentido de criar uma base de dados centralizada à qual as administrações regionais de saúde comunicam a informação relacionada com as juntas médicas. Este é um investimento no domínio digital e questiono a Sra. Secretária de Estado se esta questão da automatização da informação que tem vindo a ser trabalhada por forma a criar uma maior interoperabilidade deste tipo de processos é efetivamente um ganho para que as listas de espera possam ser diminuídas. Portanto, este é um trabalho feito em rede e em colaboração entre diversos ministérios, como são o Ministério da Saúde, Segurança Social e Finanças, e, portanto, parece-nos um fator fundamental para que sejam diminuídas as filas de espera. E, portanto, questiono-se a Secretária de Estado como é que está a ser desenrolado todo este processo para uma maior automatização da informação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, as Senhoras e Senhores Deputados.
Nos últimos anos, agravou-se a situação de atraso na realização das juntas médicas para a aferição do grau de incapacidade e atribuição de atestado médico de incapacidade multiuso. Em diversos concelhos do país, tais atrasos já ultrapassam 2 anos, quando, nos termos da legislação, a junta médica deveria ocorrer num prazo de 60 dias. Seria expectável que, com a estabilização da situação pandémica e uma maior flexibilização das medidas, se conseguisse uma recuperação da atribuição dos atestados médicos multiuso por parte das juntas médicas. Mas tal não está a acontecer, o Serviço não tem condições para recuperar o atraso e para dar resposta aos novos pedidos dos doentes oncológicos. Nesse sentido, entendemos que os doentes não podem ver os seus direitos prejudicados pela responsabilidade do Estado. A questão é fundamentalmente a seguinte: atualmente os doentes portadores de atestados multiuso, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, têm um regime fiscal mais razoável, especialmente em sede de IRS. Se mais tarde o estado de saúde doente melhorar e uma junta médica apurar em sede de reavaliação da incapacidade um grau de incapacidade inferior ao grau inicial, esse doente deve continuar a usufruir dos benefícios ao nível fiscal já reconhecidos, desde que, evidentemente, a sua incapacidade respeite a mesma patologia. Sucede que, como é de todo sabido, o atual Governo resolveu deixar de aplicar o regime mais favorável ao doente numa clara e flagrante violação da letra e do espírito da lei, e esta nova interpretação não desconsidera apenas a situação do doente ao qual foi aplicada uma incapacidade elevada, como ignora as elevadas despesas de saúde e de outra natureza que este doente tem de efetuar, negando-lhe também os apoios que a lei lhe concede. Mais, a interpretação do atual Executivo do Partido Socialista põe seriamente em causa a segurança jurídica, viola direitos adquiridos e é, sobretudo, profundamente desumana. Nesse sentido, pergunto se a Sra. Secretária de Estado por que razão não estão os direitos das pessoas portadoras de incapacidade a ser respeitados pelo Governo, não só em termos de demora na decisão, mas, sobretudo, em relação ao reconhecimento e a salvaguarda dos direitos dos doentes. Faz ideia de quantos milhares de portugueses estão atualmente a aguardar a atribuição de atestados de incapacidade multiuso? Concorda que, nas atuais circunstâncias, se justifica a manutenção do atual regime transitório de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos e a prorrogação da validade do atestado multiuso para as pessoas com deficiência? E, por fim, quando prevê o Governo cumprir o prazo dos 60 dias que a lei prevê para a realização das juntas médicas para efeitos de emissão? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, bem-vinda a esta Comissão. Sra. Secretária de Estado, devo dar-lhe os parabéns porque demonstrou na sua intervenção inicial um muito maior conhecimento e mais aprofundado desta questão sobre os atestados multiuso do que o seu colega de Governo, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que esteve na audição anterior. Pese embora estes parabéns, Sra. Secretária de Estado, devo dizer-lhe que continuamos a receber a nossa caixa de e-mail aqui no Parlamento inúmeros e-mails sobre este assunto. Vou tomar a liberdade de lhe ler um último e-mail que recebi no dia 27 de março, pelas 12h02. E diz o seguinte: a lei determina que o adjunto delegado regional de saúde deverá convocar a junta médica e notificar o requerente da data do exame e realizar no prazo de 60 dias a contar da data de entrega do requerimento. Tendo apresentado o pedido para a obtenção de atestado médico multiuso no dia 8 de setembro de 2022, é com grande preocupação que confirmo que até à data ainda não recebi qualquer notificação para comparecer na junta médica, não tendo, consequentemente, obtido o atestado que necessito. Acresce o facto de me ter sido garantido na Administração Regional de Saúde do centro local, que é Viseu, onde apresentei o pedido, que não conseguiria obter o certificado multiusos a tempo para concorrer ao próximo concurso de mobilidade por doença.
Ora, como a atual lei que rege este concurso prevê a prioridade dos portadores de atestado de incapacidade multiuso, é com estupefacção que constato que, se nada mudar, ficarei novamente impedida de exercer a atividade profissional. E anexo a este e-mail vem um comprovativo do ACES Dão Lafões, à Autoridade de Saúde de Viseu. Senhora Secretária de Estado, a verdade é que nós continuamos a receber e-mails após e-mails com esta realidade e, pese embora as ótimas notícias que a Senhora Secretária de Estado nos tenta trazer aqui e as ótimas intenções que o Governo parece ter, é que a realidade está a ser difícil de mudar. No debate realizado em abril, aqui na Assembleia da República, a Senhora Secretária de Estado desvalorizou a situação. E vou citá-la. Quando uma junta médica é realizada, ainda que tardiamente, não é o facto de reconhecermos 3 ou 4 anos de direito à prestação em atraso que vai resolver o problema que existia no momento zero. Isto foram as palavras da Senhora Secretária de Estado e eu gostava de saber como é que a Senhora Secretária de Estado põe em face esta realidade do e-mail que eu lhe li com esta sua declaração. É que em 2 ou 3 anos a situação profissional das pessoas pode ficar bastante prejudicada, a situação familiar e até a situação financeira, como é obviamente facilmente verificável pela falta de acesso às benesses que esta pessoa deveria ter e, portanto, de facto, o cidadão aqui é altamente prejudicado pela incompetência do Estado. Porque, ao contrário, quando um cidadão se atrasa e falha com o Estado, existem dívidas, existem coimas, existem juros e tudo é assacado ao cidadão. Quando é o Estado a falhar com o cidadão, o Estado nada se paga e lava as mãos como Pilatos. Portanto, Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe deixar esta pergunta muito concreta, como é que vê estas suas declarações face ao e-mail que eu li, e depois perguntar-lhe também se o não cumprimento da legislação que impede um cidadão com alguma deficiência de aceder aos seus direitos durante anos não configura um ato altamente discriminatório em razão da deficiência e do risco agravado da sua saúde. Sr. Secretário de Estado, qual é, de facto, o plano estratégico para melhorar o funcionamento e eficácia das juntas médicas e quantos médicos, reformados ou não reformados, já foram contratados de novo para fazer estas juntas médicas? É que, de facto, existem dados que refletem que os números reais ainda não são não têm uma qualidade tão grande como aquela que a senhora Secretária de Estado diz e, de facto, os doentes em Portugal continuam a esperar muito tempo, para terminar, Sr. Deputado. Tempo demais para estas juntas médicas. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados e cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, a quem agradeço também a presença aqui no Parlamento e todas as explicações que, entretanto, aqui já nos deu. Este tema das juntas médicas de avaliação de incapacidade é conhecido, destes atrasos, é conhecido. Já ocorria antes da pandemia, mas todos sabemos que, de facto, com a pandemia, houve aqui um agravamento da situação e as juntas médicas permanecem com atrasos que são completamente inaceitáveis. Portanto, este projeto de lei do LIVRE parece-nos que faz todo o sentido na medida em que consideramos que não é admissível que estas pessoas mais vulneráveis se vejam prejudicadas no acesso aos benefícios a que teriam direito se estivessem em tempo útil, e recorda que o tempo útil são 60 dias a partir do momento do pedido da marcação da junta médica, se tivessem acesso em tempo útil a essa junta médica de avaliação ou de reavaliação de incapacidade. Portanto, no fundo, estas pessoas estão a ser prejudicadas no acesso a direitos que legalmente têm direito e que legalmente estão previstos por uma incapacidade do Estado em dar uma resposta atempada. Já percebemos aqui qual é a sua posição relativamente a este projeto de lei, que lhe parece uma redação muito aberta no que respeita à prorrogação de prazos, mas eu pergunto-lhe aqui se este seu receio vem do facto do Governo não saber quando é que será possível acabar com a espera nas juntas médicas. Depois, neste tema, e como já tive a oportunidade de dizer em plenário, a Iniciativa Liberal considera que estes problemas não ficam só pela incapacidade e pela incompetência do Ministério da Saúde, nem pela incapacidade, incompetência e desumanidade do Ministério da Segurança Social. Temos problemas também nas finanças, que se recusam em cumprir com o princípio da avaliação mais favorável e que contraria aquilo que a Assembleia da República legislou em 2021. Mas porque agora estamos a
a falar de segurança social. O que lhe pergunto é como é que tem estado a acompanhar estes atrasos no acesso às juntas médicas, o que é que estão a fazer ou o que é que estão a decidir neste sentido, quando é que prevêem que estes atrasos possam ficar resolvidos, e pergunto-lhe, neste momento, de acordo com os dados que têm, quais são os atrasos efetivos nos acessos às juntas médicas e em que regiões do país esses atrasos são mais evidentes. E pergunto-lhe também, em concreto, se vos chegam, da parte das várias entidades, das pessoas, recomendações ou formas de resolver o problema, queixas, porque de facto ouvimos aqui falar de como as coisas estão a ser feitas, mas a nós chegam-nos os problemas das pessoas e parece que o Governo claramente não tem a mesma sensibilidade. Depois, Sra. Secretária de Estado, não posso também deixar de recordar da carta que a Sra. Provedora de Justiça enviou à Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, onde diz, e vou citar, lamenta-se concluir que no momento atual a eficácia da prestação social para a inclusão se encontra comprometida, com grave prejuízo para as pessoas que a ela têm direito. E mais, pediu a Sra. Provedora de Justiça, à Sra. Ministra, e cito novamente, que seja clarificado que o pagamento é devido a partir do início do mês em que foi apresentado o requerimento, garantindo que não se repercutem atrasos e constrangimentos que não são imputáveis aos requerentes. Daquilo que nos foi dado a ver, e já aqui em plenário a Sra. Secretária de Estado na altura não respondeu, portanto, o que eu pergunto é o que é que o Ministério da Segurança Social tem estado a fazer, porque aquilo que nós vemos é nada. Para terminar, pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, como é que justifica. Portanto, a pergunta concreta é como é que justifica que passados meses ou anos de espera, porque em muitos casos temos aqui atrasos na ordem dos 3 anos, quando estas pessoas finalmente conseguem o seu atestado médico de incapacidade multiuso, a Segurança Social se recuse a pagar a estas pessoas os retroativos a que têm direito? Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o livre Sr. Deputado Rui Tavares, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, vou começar por pedir desculpa porque não estarei sempre presente nesta audição. São ossos do ofício de deputado único representante de partido. Estou a dividir-me por diversas comissões. A Sra. Secretária de Estado certamente lembra-se, no início desta legislatura, estávamos a discutir na especialidade o Orçamento de Estado para 2022, pela segunda vez, a primeira vez na legislatura anterior, depois aqui já com o livro com representação parlamentar. Este foi o primeiro tema de que falámos. E na altura a Sra. Secretária de Estado foi muito clara na audição parlamentar que tivemos, ao considerar que os atrasos que havia nas juntas médicas, que era uma questão relevantíssima, que tinha um impacto direto na vida de muitas pessoas de uma grande gravidade e que era essencial, e fizemos até esforços nesse sentido, aprovando uma proposta de alteração orçamental ainda para esse ano, na necessidade de termos mais dias juntas médicas, termos mais recursos na relação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Segurança Social, para podermos tentar ao menos mitigar os atrasos. Declarações recentes da Sra. Secretária de Estado lançam um pouco a dúvida sobre se mantém ou não essa avaliação, porque estou a citar de uma notícia do Público, declarações da Sra. Secretária de Estado, que dizem que quando uma junta médica é realizada, ainda que tardiamente, não é o facto de reconhecermos 3 ou 4 anos de direito à prestação em atraso que vai resolver o problema que existia no momento zero, estamos de acordo, mas aparentemente isto deixa a porta aberta para considerar que mesmo que venha tarde a avaliação, ainda se recupera o atraso. Eu creio que a Sra. Secretária de Estado sabe bem que não é assim, porque depois há situações nas quais, nomeadamente famílias de mais fracos recursos económicos, teriam tido que adiantar, que fazer tratamentos, que no caso de se tratarem de crianças, de fazer intervenção precoce, que não fizeram, porque precisavam dos reembolsos ou das condições de exceção face à Segurança Social e à autoridade tributária, que durante aqueles anos não se verificaram e, portanto, aquilo pesou na vida das famílias durante alguns anos. E, portanto, queria a primeira pergunta perceber, nós estamos a seguir esta audição clara a partir do Gabinete do Livre, em que é que ficamos? Se mantém a sua avaliação inicial, se, como as notícias mais recentes
aparentam, se desvaloriza estes atrasos agora. Segunda pergunta, que é o ponto de chegada da nossa audição anterior. Este quadro legal tem 30 anos, tanto para as tabelas de incapacidade como para a verificação dessa incapacidade. Estamos, creio eu, a chegar a um consenso no qual é preciso rever e atualizar tudo isto para o tempo da internet, que tem 20, 25 anos. Já deveria ter sido feito há muito tempo. Pergunto, do seu ponto de vista setorial da sua pasta, quais é que são as alterações que considera urgentes fazer numa revisão da lei que me parece que é inevitável e acredito que a Assembleia da República, com a importância que temos dado a esta situação, estará perfeitamente disponível para, enquanto remenda à situação atual, ter a largura de banda suficiente para fazer uma revisão da lei que regula estas situações de incapacidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, para responder em bloco, até 14 minutos, por favor. Ok, então vou procurar responder por ordem. Quanto tempo? 14. Bom, eu começaria por comentar relativamente às declarações da senhora deputada do PS e vou tentar seguir por ordem. Sofia Andrade, que efetivamente temos feito um esforço muito grande para tentar recuperar todas estas pendências e é algo que eu queria deixar claro aqui. De maneira nenhuma, em algum momento, eu desvalorizei ou desvalorizo a importância de um documento como o AMIM ou a problemática que coloca os atrasos que, infelizmente, ainda se verificam. Ainda que devo dizer que toda esta realidade dos atrasos é extremamente dispar. Nós temos 278 conselhos a nível nacional, temos 308 conselhos considerando as regiões autónomas e os tempos de espera por uma avaliação de incapacidade, como aqui hoje estamos a falar, sim, podem atingir os 2 anos e meio. Há alguns nas áreas metropolitanas onde isso está a acontecer e o que estamos a tentar fazer é gerir através de cooperação com outros ACES, mas também temos, e dessa realidade não se fala, juntos ACES que têm tempos de espera dentro do legalmente estabelecido, 2 meses. Ou mesmo que sejam 3 ou 4, nós temos esta realidade. E não me venham dizer, e eu desminto desde já se o fizerem, que naqueles conselhos pequeninos praticamente não têm procura. Não é verdade. Não é verdade. Portanto, tudo isto depende muito também da capacidade que há de constituir as juntas médicas, de quem integra as juntas médicas e do nível de regularidade com que estas juntas médicas estão a reunir e estão efetivamente a despachar trabalho. Depois, queria também dizer que é certo que o atraso na entrega dos AMIM tem consequências e é certo que não desvalorizamos isso. Agora, também é preciso ter a noção de que quem pede uma junta médica, em muitas circunstâncias, está efetivamente a tê-la e a tê-la dentro dos prazos razoáveis. E deixem-me dar apenas um exemplo, já que a Sofia Andrade pegou neste tema, que é a prestação social para a inclusão. Eu não sei se temos consciência que esta prestação, que alguns dizem hoje aqui, que não está a cumprir as suas funções porque não está a chegar a quem precisa dela, esta prestação, em 30 de abril de 2022, chegava a 124 mil pessoas. Esta prestação, em 30 de abril de 2023, chega a 139 mil pessoas. Portanto, é uma diferença de 15 mil atestados médicos de incapacidade que foram emitidos no prazo do ano, que deram origem a pedidos de PSI na Segurança Social, que foram deferidos pela Segurança Social e que estão a chegar às pessoas. Portanto, efetivamente, esta é a dimensão do crescimento. Depois, dizer relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PSD, que peço desculpa, não consegui reter o nome. Dr. Guilherme Almeida, peço desculpa. Relativamente às questões que colocou aqui e que se centraram maioritariamente em torno do tema dos assuntos fiscais, e que eu penso que o meu antecessor, meu colega secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, estará certamente em muito melhores condições de responder do que eu. Mas permita-me dizer o seguinte, com todo o respeito que tenho, e obviamente penso que é uma questão de regime e de sistema, pela legislação que é aprovada,
principalmente pela legislação aprovada por esta Câmara e por este Parlamento, e não dominando eu a forma como os assuntos fiscais efetivamente estão a interpretar estas questões do reconhecimento de uma situação de incapacidade em termos de efeitos temporais, eu devo dizer o seguinte, e esta é a visão que sempre temos defendido e que no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendemos, que é a seguinte: se há uma situação de incapacidade ou deficiência, ela deve ser reconhecida, quanto mais depressa, obviamente melhor, e melhor para todos, também melhor para o Estado, independentemente daquilo que se possa tentar fazer passar. Se há alguém que num determinado momento é avaliado com 60% de incapacidade, ou com 70%, ou com 80%, o que tem consequências diferentes, obviamente, esse grau dá acesso a um conjunto de direitos, nomeadamente direitos fiscais. Passado X tempo, por alguma razão é que há atestados que são definitivos e há atestados que são temporários, são transitórios e exigem a reavaliação ao fim de X tempo. Se esta pessoa volta à junta médica e se essa junta médica conclui que a sua condição de saúde naquele momento, ou de incapacidade, ou de deficiência, tem que ser avaliada em termos diferentes e lhe reconhece um grau substancialmente inferior de incapacidade, a meu ver, e corrijam-me se estiver enganada, para mim isto é uma questão de transparência. Porque se em determinado momento eu tive 60%, ou 70%, ou 80%, ou 95%, como é o meu caso particular, que sou uma pessoa com deficiência visual, e gostaria muito um dia poder chegar aqui ou a qualquer outro sítio e dizer que afinal só tenho 40 ou 30 ou 20, pois é que gostaria mesmo. E isso não vai acontecer. Portanto, se uma pessoa tem um determinado grau de incapacidade, de 70, 80 de incapacidade, e noutro momento é avaliada por uma junta médica e lhe é declarado um grau inferior de incapacidade, é esse o grau de incapacidade que deve vigorar daí em diante em termos de reconhecimento de direitos e de acesso a direitos. O que eu não consigo perceber, o que o Ministério que aqui represento não consegue perceber, é como é que, com um grau de incapacidade diferente, com uma condição de saúde totalmente diferente, se queira fazer de conta que um grau de incapacidade se mantém eternamente. Isto é que nós não conseguimos justificar nem compreender. Depois, passaria ao Sr. Deputado Pedro Frazão para responder o seguinte. Colocou uma questão de saber quantos médicos estão afetos a este sistema que montamos. Ora, eu posso garantir que pelo menos 459 médicos estão neste momento a trabalhar no sistema, uma vez que temos 153 juntas e cada uma delas não pode funcionar com menos do que 3 médicos. Os números que aqui citei sobre os dados de número de avaliações realizadas no último ano são dados do Ministério da Saúde, são os dados oficiais que constam do Ministério da Saúde e, portanto, são os únicos que eu posso transmitir. Se tem acesso a outros, por favor, diga-me quais são e diga-me onde é que eu os posso encontrar, porque só assim é que, efetivamente, eu posso contrariar aqueles que são dados oficiais. Relativamente às minhas declarações, que não são declarações do público, são declarações que fiz numa audição anterior, não me recordo se numa audição regular do Ministério, se numa audição específica por algum tema em concreto, isso não me recordo. E que vou recontextualizar para que não sejam desenquadradas. Aquilo que eu disse relativamente ao acesso à PSI e à emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos foi o seguinte: é certo que quando uma pessoa com deficiência precisa de aceder à PSI, precisa de um AMIM, porque esse é o documento que a legitima a ter acesso a essa prestação. A necessidade de apoio verifica-se num determinado momento e num determinado contexto. E aquilo que procurámos fazer no Ministério foi encontrar uma forma de podermos deferir, ainda que transitoriamente, o pagamento dessa mesma prestação, ainda que sem o AMIM. Procurámos fazê-lo e encontrar um mecanismo em que depois não nos víssemos obrigados a contingências infinitas com problemas que nos advirão a nós e aos destinatários também, certamente, quando, uma vez submetidos à junta médica, o tal grau de incapacidade que a pessoa julgava dever ser reconhecido não o seja. E aí não encontramos forma jurídica de justificar voltar atrás, dizer, muito bem, isto foi um reconhecimento transitório, foi uma responsabilidade que assumimos, mas agora, não sendo reconhecido o grau de incapacidade, passamos uma esponja por cima disto. Não, a lei obriga-me a exigir
a devolução de toda esta verba. E, portanto, eu posso estar a colocar pessoas em situações bem mais delicadas do que aquelas em que estavam inicialmente no momento em que me pediram o apoio. Aquilo que disse relativamente à retroatividade do apoio e dos apoios, no momento em que finalmente o AMIM vem, foi apenas e tão somente isto, que é o facto de eu pagar 3 ou 4 anos de PSI retroativamente no momento em que o documento chega, não vai resolver, no momento em que eu os pagar, o problema de base que a pessoa estava a ter no momento em que pediu a PSI. E isto é uma questão incontestável. Peço, por favor, que não desenquadrem as minhas palavras. Aquilo que eu efetivamente me proponho e aquilo que o Ministério da Saúde se propõe é resolver o problema na origem, que é, efetivamente, fazer com que este reconhecimento, esta situação de atraso possa ser resolvida e através de um plano de contingência que nos permita ter, e vou repetir, já tinha dito isto na minha intervenção inicial, muito embora as questões tenham surgido novamente, que estamos a procurar fazê-lo e ter esta situação regularizada até 31 de dezembro de 2023. Mas esta informação que vos dou, poderão amanhã também confirmá-la com a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Acreditem que ninguém mais do que eu recebe estas missivas que aqui também foram lidas e que eu também recebo e às quais, nomeadamente quando estamos a falar de questões de acesso a direitos, como aquela que foi lida aqui pelo Sr. Deputado Pedro Frazão e outras que também recebemos, nomeadamente como o acesso ao contingente especial para o ensino superior, etc., procuramos encontrar uma solução emergente, que às vezes passa necessariamente por ativar outra junta médica que esteja sob menor pressão naquele momento. Respondendo depois à Sra. Deputada Joana Reis, o que disse aqui inicialmente e mantenho reconheço a validade deste regime transitório que foi aplicado quanto aos oncológicos e daí que tenhamos esta posição quanto à sua possível prorrogação. Quanto à questão dos 60 dias e à não definição, o que eu pretendo dizer com isto é que me parece perfeitamente razoável que se defina que até à data X estes AMIM que estão caducados vigorem. Isso não me causa espanto nenhum, até porque o nosso compromisso, e aquilo que lhe posso dizer é que não tenho medo nenhum de uma redação mais ampla, apenas me parece insegura do ponto de vista jurídico e não posso ter receio a partir do momento em que estou a trabalhar e aposto as minhas cartas neste momento numa recuperação de contingências que gostaria mesmo que estivesse concluída até 31 de dezembro, embora para isso também precise de uma estreita cooperação de quem está no terreno, que são os médicos e são os representantes diretos do Ministério da Saúde. Dizer-me que relativamente às palavras da Sra. Provedora de Justiça, compreendendo o seu conteúdo e tendo as mesmas sido devidamente analisadas no âmbito do nosso Ministério e continuando nós à procura de soluções até à chegada deste período final, acho que as mesmas, na verdade, não correspondem à realidade, porque dizer que a PSI não está a chegar a quem precisa quando a PSI cresceu em 15 mil titulares no período de um ano, não me parece que sejam números despiciendos e de ignorar. Relativamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, que já não está connosco, mas que certamente terá acesso àquilo que digo, não há nenhuma contradição entre as minhas palavras. Para mim esta questão continua a ser tão premente como foi no primeiro dia portanto, tive aqui a oportunidade de procurar contextualizar as minhas palavras quanto àquele que é o pagamento retroativo de prestações e os riscos que o mesmo acarreta noutro contexto, entendendo eu e continuando a reiterar que a solução não passa por aí, a solução passa por recuperar as pendências e reconhecer o acesso às pessoas, o acesso aos seus direitos às pessoas, desde o momento em que o mesmo deve ser efetivamente reconhecido. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, doutora Ana Sofia Antunes. Vamos agora à segunda ronda. Senhores deputados, até 1 minuto cada grupo parlamentar presente. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, agradeço-lhe todas as informações, todos os contributos que aqui nos deixou. Eu queria fazer só aqui um breve parênteses para dizer que é certo que já existia um atraso nas listas de espera para o acesso às juntas médicas e que dizemos que a pandemia não poderá explicar.
Ou seja, o que eu quero dizer é que os seus deputados certamente compreenderão que a pandemia não servirá por si só para explicar toda a extensão deste problema, mas também não é menos verdade afirmarmos que a pandemia em muito dramatizou uma situação que já de si existia e, portanto, não podemos desvalorizar este facto. E por isso mesmo é que foram aplicadas uma série de medidas para fazer face a esta situação e que, no caso do Ministério que a Sra. Secretária de Estado aqui representa, esta atualização da PSI, o que contribui de uma forma muito importante para os apoios que são dados às pessoas. E quero aqui recordar uma importante nota que a Sra. Secretária de Estado nos deixou, relativamente a esta colaboração direta que tem existido com o Ministério da Saúde e relativamente a esta task force que foi criada para o efeito. E pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, esta task force já está efetivamente a trabalhar? Não sei se nos pode informar que elementos, que entidades compõem esta task force, porque certamente ela vai permitir que tenhamos contributos, para terminar, Sra. Presidente, vai permitir que tenhamos contributos que são fundamentais para que possamos fazer o que todos desejamos, que é uma avaliação mais global da Lei 202. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Sra. Presidente, eu aproveito para a oportunidade para reiterar a posição do Partido Social Democrata sobre esta matéria. Consideramos que, em situações de revisão ou de reavaliação da incapacidade das pessoas com deficiência, sempre que resulte desse procedimento a atribuição de um grau de incapacidade inferior ao anteriormente certificado, deve manter-se o grau mais favorável ao doente, desde que respeite à mesma patologia clínica e desde que essa patologia não tenha sido ainda debelada e que o grau de incapacidade apurado posteriormente continue a acarretar encargos financeiros ou implica perdas ou outras dificuldades relevantes, como, por exemplo, até as questões da atividade económica. Aproveito também a oportunidade para perguntar qual a percentagem de utentes que receberam atestado médico multiuso no prazo dos 60 dias e quanto tempo vai ser necessário para o Governo acabar com as listas de espera para a marcação de juntas médicas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Obrigado, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, muito obrigado pelo esclarecimento e pelo contexto que deu às suas palavras, que de facto proferiu em abril num debate realizado aqui na Assembleia da República e de facto percebe-se que esse contexto não cai bem nas pessoas que estão à espera de juntas médicas, nem aquelas que esperaram 2 e 3 anos por elas, porque de facto, se a junta médica não vai obviamente resolver o problema de saúde que existia no momento zero, esse atraso também não vai trazer novamente os retroativos dos benefícios fiscais a que a pessoa não teve acesso, nem vai trazer os retroativos profissionais a que a pessoa não teve acesso, nomeadamente neste e-mail que eu lhe li do concurso a mobilidade por deficiência. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, o que eu gostava de lhe perguntar é se, de facto, considera que este regime transitório proposto para a emissão do atestado de incapacidade multiusos para doentes oncológicos é ou não adequado e se existem preocupações ou recomendações específicas em relação a esta proposta que estamos aqui hoje a debater e que está em apreço. A Sra. Secretária de Estado afirmou também, no final de maio, que havia uma equipa que estava incumbida de simplificar o processo dos atestados multiusos no prazo de 2 meses e que iria criar um programa de recuperação de dependências em 2023, as suas próprias palavras aqui. Então gostava de saber qual é o ponto de situação e se de facto podemos desta vez confiar num governo que tanto vai adiando os resultados, tanto vai adiando as concretizações, se de facto podemos mesmo acreditar que em julho vamos ter este programa de recuperação a funcionar no terreno. E não poderei também deixar de lhe perguntar, Sra. Secretária de Estado, hoje que temos mais uma greve nos professores, se de facto teve conhecimento dos 4 professores que este ano vieram a falecer sem lhes ter sido reconhecido o direito à mobilidade por doença e o que diria às suas famílias que nos estão hoje a ver certamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à Sra. Secretária de Estado as respostas que aqui já deu. Queria só clarificar aqui um ponto. Disse que a prestação social para a inclusão chegou a mais 15 mil pessoas, portanto chega agora a cerca de 139 mil pessoas, mas eu pergunto qual é o universo. Quantas estão à espera, quantas requereram ou quantas precisam?
Depois, gostava de aproveitar esta audição também para lhe perguntar se considera que o atual regime de avaliação, através da Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, é o adequado, ou se, pelo contrário, considera que seria mais justo para essas pessoas, ou que existiria uma maior justiça social, se esta avaliação fosse feita num regime diferente, por exemplo, através de uma tabela nacional de incapacidades e de uma tabela nacional de funcionalidades. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, Sra. Secretária de Estado, até 5 minutos para responder. Só um bocadinho. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Sofia Andrade, dizer que eu acho que não vão ver aqui estar a usar a pandemia como, efetivamente, desculpa para tudo. Obviamente que houve circunstâncias e contingências que vivemos e que serão incontornáveis e o facto de continuarmos a ter lista de espera para a AMIM em determinados pontos do país, obviamente que foi agravado, não foi a única razão. As notícias são públicas, é só quererem pesquisar e encontrá-las com muita rapidez, perceber por que razão é que já antes da pandemia havia muita dificuldade em que algumas juntas médicas cumprissem com a sua função. E, portanto, dizer apenas que, quanto à questão do que dizia a Sra. Deputada Sofia Andrade e quanto à questão da relevância da pandemia, ela veio efetivamente agravar um cenário. Temos lista de espera, mas também é preciso perceber que esta lista de espera é dinâmica e da mesma maneira que entram muitos pedidos por ano, também saem muitos pedidos por ano. Depois dizer, relativamente à task force que constituímos, ela está a trabalhar já, integra membros do meu gabinete, do gabinete da Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, da DGS, da SPMS e também do Instituto da Segurança Social. Há um despacho que a constitui, seguiu para o Diário da República, eu tinha esperança que saísse ainda até hoje, não aconteceu, mas ele há de sair, e saiu precisamente com este tempo de trabalho, 2 meses. Depois dizer, relativamente ao Sr. Deputado Guilherme Almeida, o Sr. Deputado mantém a sua posição, eu realmente mantenho a minha, e acho que aqui compete avaliar, acima de tudo e com bom senso, e essa avaliação quem a tem que fazer são os portugueses, se entendem que é razoável que alguém que em determinado momento viu reconhecido um grau de incapacidade porque tinha uma doença numa situação aguda e com sérias consequências, quando vê a sua situação de saúde recuperada, deve manter o acesso ao mesmo nível de proteção que teve na fase mais aguda da doença. Eu acho que esta é uma questão de bom senso, nem sequer é de legislação, e, acima de tudo, por mais que depois tentemos contextualizar as coisas, sabemos que há realidades que não são mensuráveis. E eu não posso, efetivamente, tratar da mesma forma uma situação oncológica grave, que em determinado momento dá acesso a um grau de incapacidade elevado e que tem que o dar, que depois entra em fase de remissão e dá origem a atestados médicos com 10% de incapacidade ou 15% de incapacidade, que é o que acontece na esmagadora maioria das situações. Reitero aquilo que já disse anteriormente, o nosso plano é conseguir fazer a recuperação das pendências até 31 de dezembro deste ano. Dizer-lhe que não lhe consigo dizer aqui o número de AMIM que foram emitidos em 60 dias. Eu, o que tive acesso e que tenho comigo é uma listagem dos conselhos do país com a identificação por conselho do tempo de espera. E sei que, efetivamente, há um conjunto deles, nem vou dizer se é considerável ou não, quer dizer, eu gostaria que fossem todos, portanto, a partir desse momento para mim não é considerável, é o número deles que efetivamente está a fazê-lo neste período de tempo. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Frazão, reitero aquilo que já disse, quanto à emissão do despacho, que efetivamente espero que esteja cá fora rapidamente. Relativamente à Sra. Deputada Joana Reis, da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, peço desculpa,
O que lhe posso dizer quanto a essa questão tão aberta de qual é o potencial universo de pessoas que estão à espera, que todos nós sabemos que ele é incalculável. Agora, uma coisa me garanto, Sra. Deputada, é que não houve nenhum ano, desde o início da vigência desta prestação, em que já são 6, em que tivessem entrado 15 mil destinatários na PSI. Nenhum deles. Portanto, relativamente à questão da TNI/TNF, ela é uma questão de fundo. Eu tenho, relativamente a esta questão, uma visão muito própria, que é a minha, não tem que ser necessariamente a visão do Ministério da Saúde. Entendo que a TNF não é o instrumento adequado para fazer avaliação de situações de deficiência ou incapacidade. Também entendo que não é propriamente a TNI que temos em vigor neste momento. Agora, entendo que o mecanismo de avaliação tem que passar necessariamente por uma conjugação, um mix de avaliação de incapacidade e funcionalidade, porque, efetivamente, países que já adotaram a TNF como modelo de avaliação chegaram muito rapidamente à conclusão que tinham que regredir e que revogar a vigência desse mesmo regime. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Damos assim por finalizado. Sim, Sr. Deputado, desculpa, alguma questão? Para pedir à Sra. Secretária de Estado, se por acaso tiver as listas de espera que nós perguntamos, para as fazer chegar à Comissão, que era importante nós conhecermos. Muito bem, Sr. Deputado. Reencaminho o Sr. Secretário de Estado, se for possível, depois reencaminhar a informação com o Sr. Deputado Guilherme de Almeida. Acho que será muito melhor fazer essa solicitação diretamente para a Sra. Eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, então. Se faz favor, tem a palavra. Amanhã estará aqui a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde e estas listas são da saúde, portanto, acho que será a pessoa ideal para efetivamente fazer chegar essa documentação. Não compete a mim fazer chegar coisas que não são da tutela do meu Ministério. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Da parte da Comissão de Saúde, muito obrigada pela presença da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, os esclarecimentos que nos deixou nesta discussão na especialidade do projeto de lei 620. Damos assim por terminadas as audições por hoje. Senhoras e senhores deputados, continuação de muito bom dia.